Pessoal, boa noite. Doutor, tá no mudo. Eduardo, não estamos ouvindo. Tá me ouvindo agora? Sim. Beleza. Sim. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Eduardo, nefrologista do 9 de julho, e hoje a gente vai assistir a aula do Dr. Eliezer. Ele é médico nefrologista do Hospital Sírio-Libanês e doutor em medicina pela Faculdade da USP, na unidade de nefropatias hereditárias. Então, Dr. Eliezer, pode ficar à vontade aí para começar a sua apresentação. Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar falando com vocês, né? Encontrá-los também, né? Muita gente que a gente não se vê há algum tempinho. E essa aula, na verdade, é uma aula que, quando a Maju veio falar comigo, né? Já era uma aula que eu tinha acabado de dar, né? Era um tema que era de interesse de vocês, tá? Era uma aula que foi, na verdade, a aula de abertura do NEFUSP, né? 2022. Então, vou repetir aqui, só que com muito mais calma, né? Aqui a gente tem oportunidade de estar perguntando, acho que vai ser uma aula bem livre, ou para fazer as perguntas durante mesmo, ou no final, tá? Então, aqui o que eu quero trazer é justamente o que está mudando, né? Qual que é esse novo horizonte aí que a gente tem, essas ferramentas que agora estão na nossa mão, né, para ajudar ali no diagnóstico das doenças em nefrologia, no nosso dia a dia. Então, primeiro, qual que é a importância das nefropatias hereditárias dentro da nefrologia? Na verdade, quando a gente vai para a doença renal crônica, né, e a gente sabe que atinge uma parte importante da população, as nefropatias genéticas, elas são responsáveis por uma grande parte dessas nefropatias de doença renal crônica, né? A gente vê que 10 a 15% aí dos pacientes que necessitam de TRS ali, eles são por doenças genéticas renais, tá? 10 a 30% das DSCTs estágio 3B a 5, né? Em adultos, dependendo da sua população, já analisada, também são por nefropatias hereditárias. Em crianças, isso é ainda mais, né? Lembrando que as crianças têm menor frequência de DRC, mas dessas aí, de 30% até 50% em populações selecionadas, podem ser atribuídas a nefropatias hereditárias. E além disso, a gente está indo para mais longe ainda, né? Não só nas monogênicas, né? Aquelas que são causadas por mutação em gene único, mas a gente está conseguindo ver que uma parte grande, até 20% aí da herdabilidade ali da taxa de filtração glomerular estimada, ela é determinada por variantes comuns, né? Já entrando no contexto poligênico também, né? E a gente tem uma descoberta de fatores aí genéticos de risco importantes ali, além que é o degradê entre os poligênicos e os monogênicos, né, que são fatores de riscos importantes, não determinam a doença sozinho, mas são fatores de risco importantes, como as variantes ali, que estão famosas ali no gene ApoL1. Tá? Assim, o que mudou, né? A gente sempre soube, e isso foi durante a residência, até pouco tempo atrás, que se existia historicamente uma dificuldade muito grande no diagnóstico, em se fazer diagnóstico molecular em doenças genéticas renais. E por que isso acontecia? Porque realmente, primeiro, a quantidade de genes, né, para cada doença rara, né? Na verdade, você tinha que conhecer muitos genes, muitas doenças para fazer poucos diagnósticos, né? Então, é um panorama muito complexo, tá? Mais de 600 genes já foram detectados, né, como causadores de doenças monogênicas. Aí isso só cresceu, né? Você vê o gráfico aqui do lado, né? Isso até 2013. Cada vez que se pesquisou mais, isso foi descobrindo mais genes associados, né? Historicamente também a gente não tinha, e até agora há pouco, a gente tem menos acesso aos testes genéticos, né? Isso também causou um grande desestímulo no treinamento em doenças genéticas, né? Poucas pessoas conheciam,
era difícil, não tinha tratamento, né? Não tinha o teste, então isso acabou ficando um pouquinho de lado no nosso treinamento também, né? Só que a gente está num contexto agora de evolução realmente acelerado ali do conhecimento nessa área, né? Isso também acabou dificultando, né? Porque já existia uma implementação mais lenta do conhecimento e agora o negócio acelerou, né? Mas eu queria trazer aqui 2 casos que eu acho que a maioria já encarou na vida, para mostrar como que a genética ela pode contribuir agora com vários casos que a gente vai encarar durante a nossa prática clínica. O primeiro caso, um paciente de sexo feminino, 50 anos, uma creatinina 3 já, então avançada na DRC, um ácido úrico bem elevado, de quase 10, ela é hipertensa há 2 anos, né? E usa apenas de uma classe de antihipertensivo com bom controle da pressão, né? E uma urina 1 sem hematúria, uma P/C de 0,4 gramas por gramas, né? Baixa. E ultrassom aí com rins de tamanho discretamente reduzidos, hiperecogênicos, não coloquei aqui. E o caso 2, um paciente do sexo masculino de 35 anos, creatinina 1,5, né? Sem hipertensão e sem diabetes. Tinha uma hematúria aí, uma proteinúria de 3,5 gramas em 24 horas, ou seja, bastante aumentado, mas sem síndrome nefrótica, né? Então, uma proteinúria nefrótica sem síndrome nefrótica. Os marcadores de autoimunidade todos negativos. E trazer uma biópsia renal já com laudo de GESP. Então, ao longo da aula, nós vamos ver como a genética pode ajudar nesses 2 casos. Todo mundo já pegou casos parecidos com esse, com certeza. O que aconteceu nos últimos anos, né? O que mudou, tá? Na verdade, o que aconteceu é que realmente o custo pelo sequenciamento, ele foi caindo muito e a quantidade, a capacidade dos sequenciadores foi aumentando demais, né? E que o grande responsável por essa mudança são os sequenciadores de nova geração, que é chamado Next Generation Sequencing, né, ou NGS, a sigla que anda bem também na moda ali, né? Então, com essa redução acelerada dos custos, né, e a velocidade aumentada, então foi mais fácil de implementar isso no nosso dia a dia, tá? O que é quais são os princípios do NGS, né? Então, é uma coisa meio complicada ali. Aqui eu não sei se está aumentando aí para vocês. Aumentou? Nesse cantinho aqui, a gente tem uma comparação entre o NGS e o sequenciamento de sangue, tá? Como é que funciona o sequenciamento de sangue? Você pega, na verdade, os DNTPs, né? O ACETG, as letrinhas ali, tá? Constrói primers para uma região, e aí você faz a reação de PCR, onde você vai aumentar essa região muitas vezes, tá? E aí, em seguida, você faz uma reação de sequenciamento, onde você coloca bases coloridas, tá? Que elas tenham fluorófilo, mas elas são a minoria, a imensa minoria. E à medida que você coloca um primer e vai esticando isso aqui, bota DNA polimerase, ela vai incorporando randomicamente bases normais até que ela chega numa base que não incorpora mais nada, tá? Só fica com aquela luminescência, tá? Então, a gente, quando passa numa eletroforese, a gente consegue separar isso aí por tamanho, né? As cargas do ácido nucleico ficam iguais, e aí a gente consegue ver qual que é a base que está na ponta, né? De cada um, né? E à medida que vai diminuindo, né? O tamanho, elas vão passando mais rápido, na verdade, e aí a gente vai conseguindo ver cada basezinha correspondente a um tamanho onde parou a reação de PCR. Tá? Isso é o sequenciamento de sangue, tá? Quando você faz isso numa plataforma NGS, você faz isso por clusters, na verdade. Você consegue fazer isso em vários pontinhos diferentes, né? Você vai usando várias coisas que vão em paralelo, né? Numa placa, por exemplo. Isso pode ser até bilhões de fragmentos que estão aqui, né? E aí eles vão brilhando, cada base que é incorporada, eles vão brilhando nas diversas cores diferentes que é detectado por uma câmera, aqui no caso da Illumina, tem outros métodos,
né? E o próprio computador, ele vai montando quais seriam as sequências ali, de acordo com as sequências de luzes, tá? Então, isso são bilhões de pontos, tá? E aí, o que acontece? Ele mesmo, ele já sabe quais são as sequências que são de referência, certo? E as sequências que ele vai descobrindo, né? Vai sequenciando, vai saindo do sequenciador, ele consegue alinhar por probabilidade, né? Então, ele vai comparando e falar, não, essa parte é dessa aqui, essa parte é dessa daqui. É lógico que cada fragmento ali, conforme a concentração do seu DNA, quantos você botou de DNA, vai ser amplificada várias vezes, né? Então, isso é uma grande vantagem também. Você consegue verificar várias vezes se existe realmente uma mutação no local, tá? Então, o sequenciador aumentou a sua velocidade, sua eficiência também, e, é lógico, isso veio conjugado com muita computação. Tá? Então, precisa de computador para fazer essa automatização de ver da onde que é, identificar as mutações. Tá? Então, isso veio tudo junto. Na maioria dos painéis que a gente usa e que soma, a gente usa antes de fragmentar e colocar lá na máquina, a gente usa um passo adicional, que é uma fabricação de sondas, tá? Essas sondas são complementares às áreas que a gente quer amplificar. Elas estão grudadas em beads magnéticas que depois elas são puxadas. Então, elas se hibridizam nas áreas que são de interesse, são puxadas ali pelo ímã, né? Que elas estão grudadas numa bolinha de metal, certo? E aí depois você lava o resto e só fica com as regiões que você quer amplificar. Então, a maioria dos painéis e exomas, elas são feitas por esse método que é chamado captura. Tá? Isso daí acaba que você consegue, dependendo do que você quer e a quantidade de DNA, você consegue amplificar várias vezes o mesmo local, tá? Então, são conceitos fundamentais aqui, a cobertura, né? E a profundidade, tá? A profundidade é o número de vezes que cada base ela foi sequenciada, tá? E a cobertura é a porcentagem das bases, né, que eram alvo e que foram sequenciadas numa determinada número de vezes mínimo. Por exemplo, se eu quero 10 vezes, né? Então, quantos por cento dos meus alvos foram sequenciados pelo menos 10 vezes? Tá? Então, isso daí acaba tendo bastante diferença. Por exemplo, se você pega e não fragmenta nada e faz um exame de genoma, né? O seu sequenciador ele tem uma capacidade limitada ali, né? Então, você vai ter muitos fragmentos diferentes, muitos. Então, esses fragmentos, eles vão ocupar os espacinhos ali para sequenciar e vai sequenciar menos vezes cada partezinha, né? Porque, né, não cabe. Então, você vai ter uma cobertura e uma profundidade menor, tá? Por outro lado, nesse outro extremo, quando você faz um painel, você captura poucas áreas, né? Poucas áreas. E aí, o que acontece? Nessas poucas áreas, sobra espaço, né? Então, você sempre vai preencher com vários pedaços que são iguais, né? Que você capturou lá. Então, você consegue ter coberturas e profundidades bem maiores, tá? Então, isso tem algumas implicações em qualidade também, tá? Então, painéis, por exemplo, apesar de ver menos genes, eles acabam tendo uma cobertura e uma profundidade bem maior também, tá? E aí, como que a gente faz, então, para escolher o teste genético, né? Depende do que você quer, né? Então, se você quer, eu quero, por exemplo, sequenciar, quero confirmar uma mutação que é sempre no mesmo lugar, por exemplo, no Mefasform, sempre no mesmo lugar, mesma troca no mesmo lugar, então eu quero sequenciar um SNV, uma Single Nucleotide Variant. Então, você faz Sanger mesmo, tá? É um método que ainda para uma coisa só é mais barato, mais rápido, tá? Então, se eu quero um gene pequeno, né? Então, vou fazer um Sanger também, tá? Agora, se eu já pegar um gene único, aí depende, né? Porque se for um gene pequeno, por exemplo, ali no nosso dia a dia, um gene pequeno da doença de Fabry, né? Da galactosidase. Tá? Então, dá para fazer Sanger, assim que é feito. Agora, se você pegar um gene como PKHD1, que é enorme, tem mais de 80 exons,
né? Então, aí vale a pena ser por INSS, tá? Ainda assim, o custo é mais barato ali, e você garante uma cobertura bem grande ali, né? Uma profundidade bem grande quando usa o INSS, tá? Agora, quando você quer até 5.000 genes, geralmente os painéis são menores, geralmente tem as dezenas a centenas, mas alguns têm milhares de genes, algumas coisas de neurologia, coisa assim, né? Então, quando você tem um fenótipo bem conhecido, você fala, o cara tem síndrome nefrótica, é bem determinada, né? Então, eu quero só investigar esse fenótipo, tá? Aí você consegue usar um painel de genes, né? Qual que vai ser a vantagem? Ele é o melhor balanço custo-benefício e ele vai ter uma profundidade, uma cobertura dos introns ali mais próximos melhor, tá? A desvantagem desses primeiros métodos é que nenhum consegue ver variação de número de cópias, tá? Então, se você tiver uma deleção muito grande ou uma duplicação, ali você não vai conseguir ver direito. Tem alguns protocolos para painel, mas ainda não estão muito bons igual o de Exoma, tá? Então, se você tiver um fenótipo que ou você não sabe o que é, né, um fenômeno indeterminado, complexo, ou você é uma doença desconhecida, né, ou é uma coisa que pode ser um fenótipo de soma, né, uma coisa que está somada ali, você acha que pode ter mais de uma mutação, às vezes elas estão em conjunto, né, uma deleção maior, vale a pena fazer um exoma, tá? O exoma hoje em dia está em torno de 5 a 6 mil reais, tá? Já não está tão caro assim, né? E aí você vai conseguir ver ali praticamente todos os exons, né, que são as áreas que codificam o RNA mensageiro ali, de mais de 20.000 genes, atualmente uns 22.000 genes, né? E com a cobertura para a maior parte ali de todos, e você consegue descobrir, inclusive, genes novos, né? Às vezes você pode descobrir genes novos que não estão claramente associados à doença, ou fenocópias, né? Tem o fenótipo, mas na verdade o gene é outra coisa, tá? E esse daqui é o único que permite uma avaliação melhor da variação de número de cópias, então deleções ali, de até um exon, maior que um exon, né? Um exon é ruim de pegar, mas maior que um exon você consegue ver, né? E aí vem o resultado para você e a gente tem que interpretar, tá? Geralmente os laudos eles vêm com os critérios da CMG, tá? E tem 5 graduações principais, a gente não valoriza as benignas e as provavelmente benignas, tá? Isso tem vários critérios que eu não vou entrar aqui. E a gente costuma valorizar as patogênicas, né? E as provavelmente patogênicas, né? As provavelmente patogênicas têm uma chance bem grande da mutação estar levando a uma alteração. E aí tem uma pedra no sapato hoje em dia, que são as variantes de significado incerto, as VUS, né? E muita gente que já viu um teste genético muitas vezes vê isso aqui. O que é a VUS? A VUS é aquela que você não sabe, né? É uma mutação que a previsão vai causar uma alteração menor ali e indeterminada na proteína, tá? E qual que é a incidência disso, né? Às vezes, se você der sorte, isso vai dar em torno lá, de uns 10 a 15% só, realmente 15%. Ou às vezes é mais da metade dos casos, metade ou mais da metade dos casos, tá? Então, isso daí, para você, às vezes você clinicamente, quando tem um abuso, você precisa de uma ajuda de alguém, de algum especialista para investigar a família e talvez transformar isso em uma variante benigna ou patogênica, tá? Seriam esses os casos. Um trabalho bem importante ali, realizado em 2018, né, saiu no New England essa publicação, ele fez o exoma, então usou exoma em mais de 3.000 pacientes de 2 cortes, né, onde a grande maioria ali estavam em DREF já, né, em estágio final, né, em diálise, em cortes dialíticos ali. E aí de todos esses pacientes, ele achou mutações causativas já, definitivamente causativas, em 9,3% dos casos, tá? Sendo que quando isso daí o diagnóstico era incerto, né, de uma causa era incerta, dava 17% dos casos, aumentava, né, se você não sabia. Quando era doença cística, né, aí isso era onde desempenhou melhor, né, quase 24%. Nessa pizza aqui, eu queria chamar a atenção, né, e como esperado ali, a gente tem as doenças, os genes PKD1 e PKD2, eles foram
os mais afetados ali, com todas as críticas que se tem lá, que a gente vai ver mais para frente, de sequenciamento de PKD1 por essa técnica. Tá? Em segundo lugar, se você somar aqui os 3 colágenos, 4, né, alfa 5, alfa 3, alfa 4, dá 1% de diferença com PKD. Tá? Então, isso daqui é uma coisa que chama bem atenção. Tá? As doenças do colágeno 4 ali, quase iguais à doença renal policística. Tá? E como terceira causa ali, surpreendentemente, ali, uromodulina, que é uma causa de DRTAD, como a gente vai ver. Mas interessante ali que quando você vê, comparado com os diagnósticos prévios, né? Se você olha ali, doença cística já está quase tudo certo, né? Que o fenótipo ele é bem determinado e conhecido, né? Agora, quando você vai para a uromodulina, né? Se você pegar os que não tinham diagnóstico e somar com o de hipertensão, isso daria quase a metade dos casos. Então, né? Os caras estavam em diálise, mas na maioria das vezes ou estavam diagnosticados errado, né? Ou ele era de causa desconhecida, tá? Porque, como a gente viu, é pouco, né? A gente vai ver ali, é pouco específico os achados da DRPAD, né? Tá? Um outro artigo importante ali, que também sequenciou, fez exoma em DRC, né? Aí, a gente vê aqui que eram uma população enriquecida para casos ali que começaram mais jovens, tá? Então, tinham 36% aí dos pacientes com DRC antes dos 18 anos de idade, tá? E ali, por causa disso, provavelmente, ele achou o diagnóstico em 37% dos casos ali, bastante, né? E distribuído por aquelas mesmas doenças ali, doenças císticas, Kakute aqui, lembrar que tinha muitas crianças ali, a gene de Kakute, e também de doenças tubulointersticiais, do mesmo jeito que tinha sido visto anteriormente pelos trabalhos da Liga Arave, né? E o mais interessante, né? Bom, quando você não tem história familiar ou manifestações sindrômicas, você tem ainda 15%, né, ali nessa população, você achou uma causa monogênica. Quando você tinha história familiar positiva, isso já aumentava para mais de 35%, mas o que mais rendia mesmo são achados sindrômicos. Tá? Então, quando tinha achado extra-renal, né, ele achou ali a causa da doença, ali, mais de 50%, quase 70% dos pacientes. Tá? Isso, além de ter um impacto diagnóstico, né, hoje em dia a gente já consegue começar a ver também o impacto clínico sobre o tipo de mutação no prognóstico da doença. Nesse contexto mais consolidado são as coisas, são as observações de doença renal policística, tá? Autossômica dominante. Então, a gente vê aqui que, né, nessa corte importante aqui, da Cornec Legal, na corte europeia, né, a gente vê que se a mutação leva ao truncamento proteico, né, ou seja, a proteína é feita, ou ela não é feita, ou ela é feita de forma incompleta, né, ela é sintetizada de forma incompleta, você tem ali uma chance de evoluir para DRCT muito mais precoce, quando a mutação é em PKD1 mesmo, mas não leva a truncamento, e que também, por sua vez, é muito mais precoce que em mutações em PKD2, tá? Se você vê ali, vai dando mais ou menos 12 anos de diferença entre cada um dos tipos de mutação. Então, isso clinicamente também tem o seu significado, tá? No contexto de doença renal policística, né, a gente acaba não fazendo, é muito importante lembrar, não precisa disso, isso porque a gente tem outras classificações que nos ajudam no prognóstico, e para o diagnóstico em si, a gente não precisa, na grande maioria dos casos, de fazer o diagnóstico molecular, tá? E também porque a região 5' de PKD1, que é o principal, né, mutação envolvida na DRPAD ali, ele tem uma região duplicada ali, que são vários pseudogenes que acabam complicando o seu sequenciamento ali. Você não sabe quando sequencia se é do gene ou do pseudogênio, que complica bastante para a gente. Tá? Então, quando indicar então o teste genético, né? Então, a situação mais clara, né, é quando os exames de imagem ali são insuficientes para determinar o diagnóstico e você ainda precisa de um diagnóstico definitivo, por exemplo, potencial doador, né?
Então, você não vai transplantar ninguém que tenha a doença, tá? Tem casos ali ainda que são apresentação atípica, né? Quando você tem discordância, por exemplo, familiar ali, de severidade, entre os pacientes, né? O pai é muito grave, o filho é nada grave, ou vice-versa, né? Quando você tem uma DRC avançada, mesmo com rins pequenos, né? Que é a classificação típica tipo 2B, né? Ali na classificação de Maio, né? Quando você tem um acometimento renal ali, marcadamente assimétrico, um lado do outro, né? Seriam casos de doenças atípicas também. Pacientes com história familiar negativa, os grandes centros internacionais já têm feito o diagnóstico popular, tá? Quando os rins são císticos num contexto sindrômico, sempre que você tem um achado que não é de DRPAD sindrômico, você tem que pesquisar, né? E no aconselhamento genético, né? Reprodutivo. Seriam essas as indicações internacionais ali mais aceitas por momento. Tá? Um panorama bem interessante mesmo, que tem mudado a cara da doença por causa dos esclarecimentos que a genética tem prestado, né? É a doença de Alport, as doenças do colágeno 4. Como nós sabemos, né, ali, o Alport ele foi definido com a tríade, né, de nefrite progressiva ali, em surdez, e as alterações oftalmológicas. Isso foi determinado bem precocemente, né? Ali, depois para frente, quando a gente viu que eram por causa de alterações, mutações em um de 3 genes, né? E esses 3 genes do colágeno 4, que codificavam a cadeia alfa 4, alfa 3 e alfa 5, né? Cada as duas alfa 3 e alfa 4 no cromossomo 2, alfa 5 no cromossomo X, tá? Então, lembrar que é ali que essas cadeias, elas formam um protômero, né? Elas são entrelaçadas e antes de ser depositadas ali na membrana basal glomerular, fazendo essa rede. Então, quando você não tem a formação desse protômero, ou ele é formado de uma forma incorreta, né? Não adequada, você vai ter uma fraqueza ou a persistência da membrana basal fetal, né? Que é formada por cadeias de alfa 1, alfa 1, alfa 2, mais frágeis, ou quando isso daqui é feito de uma forma inadequada, você vai ter aqui a presença de protômeros mais fracos, que vão levar aí a rotura mais para frente, né, a falência das membranas basais, onde ela é importante, principalmente rim, olhos e ouvido. Agora, com os estudos genéticos, a gente viu primeiro que a forma ligada ao X, ela era menos frequente aí do que a gente imaginava, era 100% antes, né? E hoje em dia a gente vai ver de 55% a 70%. Elas são responsáveis por essa doença, são mutações no colágeno 4, cadeia alfa 5, e ela é diferente entre homens e mulheres, como a gente sabe, né? Nos meninos ali, então ela é grave e precoce, tá? A tríade é bem frequente, né? E quando é nas mulheres, né? Geralmente ela é muito variável, depende ali da inativação do X ali, da sorte também, e ela é mais tardia, tá? E menos grave. Agora, o que não pode confundir é que mulher com portadora de mutações ali em heterozigose no colágeno 4-alfa-5 não tem Alport. Isso é mentira, tá? Porque se você ver aqui na progressão para DST, se você ver até o final da vida, tá? Você vê que quase 40% dos pacientes vão evoluir para DST, tá? Então, tem que tomar cuidado. Tem que pesquisar se as mulheres têm proteinúria, que é a principal o critério para você começar a tratar com BRA ou IECA, né? Tá? Só que sim, a doença dos meninos, né, a evolução para DST é muito mais precoce. Se você pegar essa linha aqui perto dos 35 anos de idade, você vai ver que menos de 10% dos pacientes evoluíram para DST, existem, tá? Eu tive paciente com isso, mas só que mais de 80% dos meninos já evoluíram para DST. Então, é bem marcadamente assimétrico, diferente entre homens e mulheres, tá? E esse daqui é um padrão típico de herança da doença de Alport ligada ao X, tá? Você vai ver aqui que é sempre uma transmissão materna aqui, né, geralmente.
e que as mulheres, sim, podem ser afetadas. Eu coloquei de uma cor diferente para mostrar que elas são menos afetadas, é uma coisa mais tardia, tá? Mas seriam um heredograma típico, tá? A segunda forma mais a ser descoberta foi a forma ligada, não ligada ao X, né, autossômica recessiva. Aí são mutações no colágeno alfa 3, né, na cadeia alfa 3 e alfa 4 do colágeno 4, tá? Isso, ela é responsável por 10 a 15% dos casos de Alport. Ela, nesse caso, não tem, né, cadeia alfa 3 nem alfa 4. Então, ela é muito grave, tá? Então, é muito parecida com os meninos com a forma ligada ao X. Então, a tríade é bem frequente, né? Olhos, ouvidos e rins, tá? E quando você olha assim, no heredograma, às vezes é o único caso. Pode ter um irmão aqui, mas os pais, eles portadores, eles não são afetados. Outra forma que foi descoberta mais tardiamente, mas é a que mais tem sido identificado agora, responsável por 20 a 30% dos casos de Alport, tá? É a forma autossômica dominante. Tá? Então, são mutações de heterozigose na cadeia alfa 3 e alfa 4 do colágeno 4. Tá? O que acontece, na verdade? Elas produzem um colágeno, elas vão para o protômero ali, tá? Só que esse protômero fica pior. Metade dos protômeros, eles não ficam bons, ficam mais frágeis, tá? Então, acaba que vai falindo essa membrana basal glomerular, principalmente do rim, ao longo da vida, tá? E lógico, como você tem uma 50% das proteínas são boas, né? Então, você vai ter uma forma mais leve, vai acometer ambos os sexos, né? Igual as formas autossômicas acometem de forma igual a ambos os sexos, tá? E o acometimento extrarrenal é bem menos frequente. Geralmente, ela não está presente. E aí a gente vai ver aqui uma transmissão autossômica dominante, né? Como nesse quadro aqui, tá? Aqui tem uma dica importante, né? Toda vez que você vê um pai transmitindo a doença para o filho, isso é típico, isso é patognomônico de uma transmissão autossômica dominante. Tá? E aí vem as outras coisas que foram sendo adicionadas ali. Se viram que várias famílias de doença de membrana fina, na verdade, elas tinham mutações em heterozigose, em alfa 3, em a cadeia alfa 3 e alfa 4, do colágeno 4, e às vezes até, alguns casos, em cadeia alfa 5. Tá? Geralmente, então, o curso é benigno, tá? Mas quando você acha essas mutações, né, ali, nessas famílias, você tem uma chance maior de ter DRC. Então, benigna peronomútil, né? Muitas vezes alguns autores falam que quando você acha nas famílias de doença da membrana fina, mutações em colágeno, na verdade, esse negócio se trata de um Alport. E mais recentemente ali, a gente viu que das gestas genéticas, né, determinadas monogênicas, mutações em colágeno 4, elas são primeira, segunda ou terceira causa das causas genéticas de GESP. Tá? Elas podem acontecer em qualquer um dos colágenos, né? 4, alfa 3, alfa 4 ou alfa 5. Tá? Alfa 5 é um pouco mais raro, mas tem publicações recentes. Tá? E são GESPs que são resistentes ao corticoide, tá? E geralmente não tem manifestações extrarrenais também, porque são mutações em heterozigose, na grande maioria das vezes, tá? Esse daqui é um trabalho que ficou bem clássico, né? E pegou pacientes com GESPs córticos resistentes e acabaram fazendo um painel genético, tá? Em síndrome nefrótica, né? E numa corte internacional ali, com vários pacientes, com 1.783 famílias ali, e se achou mutações causativas em 29,5% dos casos, tá? E desses casos ali, a gente vê aqui que quando você tinha, antes do primeiro ano, no primeiro mês, né, os primeiros 3 meses ali, a congênita, a gente tinha uma grande quantidade aqui de NPHS1, né, finish type, né? Mas quando você ia mais para os pacientes mais velhos, você passava a achar mutações de heterozigose em colágeno 4 e principalmente em F2. Tá? Aqui também um outro trabalho que fez agora já com
o exoma completo, né, em GESF também, aqui nos definitivamente patogênicos ali, nessa corte, você viu que mais da metade aí, 55% eram causados por mutações de colágeno 4, né? Isso diminuía essa proporção ali, quando era provavelmente patogênica ou nas RUS, tá? Mas o mais importante são achados nas definitivamente patogênicas ali, tá? Então, e eles acharam 11% aí de causas definitivamente patogênicas nessas GESTs, de forma geral, né? E como isso tem mudado, né, a forma de entender a GESF e de pensar, né? Então, isso daqui é uma revisão do Fervenza, né? Aqui já de 2018, já um pouco mais antiga. Já nessa época, né, ele preconizava a microscopia eletrônica para todos os casos de GESF, tá? E para GESF, ali, quando você tinha podocitopatia difusa, né? Aí, quando você respondia ao imunossupressor, ok, né? Mas se não respondesse, já é um critério para sequenciar, tá? Então, se você tivesse aí uma microscopia de GESF, mas não tivesse síndrome nefrótica, também estava indicado o sequenciamento genético, tá? Se tivesse outra forma atípica, né, ali que não era difusa, né, também estava indicado o sequenciamento para ver, tá? E se você tivesse uma forma secundária que não fosse clara, também estava indicado a pesquisa genética, tá? Então, para ver como o diagnóstico da GESF está se movimentando para a gente fazer o diagnóstico genético em cada vez mais casos, tá? Outra doença que, desculpa, gente, esse negócio devia estar animado, não está? Uma outra doença que mudou muito também foi a elucidação genética, na verdade, de coisas que estavam divididas em vários fenótipos e acabaram convergindo para um só, tá? Então, aqui eu coloquei um caso típico aqui, que foi a ascensão, né, o surgimento ali das doenças renais tubulointersticiais autossômicos dominantes, DRTAD, tá? Isso daí, essa nomenclatura foi criada em 2015, tá? Então é por isso que muita gente não está familiarizado, tá? Então, quando se viram que a nefrite hiperuricêmica, nefropatia hiperuricêmica juvenil familiar, tá? Casos de doença medular cística, né? Tipo 1, tipo 2, né? Eles foram alguns casos ali de doenças renais, doença diabetes com cistos, né? Que mais? Casos de Kakute, né? Casos de doença glomerulocística, né? Ou de fibrose, né? Intersticial ali. Eles começaram a sequenciar e viram que, na verdade, elas tinham várias intersecções, tá? E que, na verdade, o que a gente chamava de doenças separadas, muitas vezes eram causadas pelo mesmo gene, tá? Né? Então, por exemplo, a doença medular cística, tipo 2, que é mais frequente, era causada por mutações em uromodulina, né? Que era a mesma que causava nefrite hiperuricêmica juvenil familiar, né? A tipo 1, ela era causada por mutações em MUC1, né? Essas fibroses ali eram por REM, né? E tinha outros ali por SEC61, HNF1 beta, etc. ali, tá? Então, eles acabaram vendo que esses genes, mutações nesses genes, eles podiam causar o que chamavam de DRTAD, que é uma DRC familiar, de estilo autossômica dominante, isso é muito importante, sem hematúria, proteinúria geralmente menor de 500 miligramas por dia, e ultrassom com achados assim, tamanho renal levemente diminuído ou normal, hiperocogênico, né, hiperocogênicos, e a presença de cistos, na verdade, que dava nome para isso, não era obrigatória. Aliás, hoje em dia está até caindo ali, né, para a uromodulina, a gente sabe que a presença de cistos é praticamente igual às outras DRCs, tá? Então, se criou a doença renal tubulointersticial autossômica dominante para atender uma nova realidade que a gente descobriu depois do sequenciamento genético, tá? Então, basicamente, quando suspeitar de DRTAD, então você pega uma doença ali que tenha fibrose, né, que não seja cística, que não tenha proteinúria,
que não seja recessiva, que aí a gente pensa em nefronoftíase. Pronto. O suspeito é diagnóstico para DR-TAD. Tá? Então, tem que ter transmissão autossômica dominante. Com isso, a gente consegue ver, né, esses dois casos. Então, caso 1, o que seria? Né? Ela é um caso certinho ali, né? Hipertensão que só surge depois, que é típico de DR-TAD, já quando a doença está avançada. Tá? Eles não são hipertensos antes, não tem proteinúria, não tem hematúria. E isso daqui, faltou ali a pessoa perguntar, história autossômica dominante, caso de DR-TAD. Tá? Segundo caso de GESF, né? Ali, na verdade, sem síndrome nefrótica. Então, quando você sequencia, né? Você tinha, na verdade, uma história familiar autossômica dominante também. Tem que perguntar, uma coisa que frequentemente a gente não pergunta. É uma síndrome de Albert, né? Autossômica dominante. Para terminar aqui, né? O diagnóstico também pode ser feito em outros campos ainda, como as tubulopatias, que são onde isso tudo começou. Né? Essa daqui é uma casuística que era enriquecida para casos de hipocalcemia hipocalciúrica familiar, né? E que tinha muitos casos clínicos de Gitelman. Aliás, isso foi o diagnóstico ali, né? Você vê que 29% do diagnóstico foi atingido quando você fez o sequenciamento. Isso maior, sempre é maior quando é em crianças, né? Em adultos, isso sempre é a proporção um pouquinho menor, mas nesse contexto também eles são importantes. Tem algumas limitações e desafios, né, dos testes ali, né, então, na verdade, uma delas é a interpretação, né, como a gente já falou ali. A gente pode interpretar as VUs ali, tentando fazer teste de segregação, né, teste de atividade funcional, mas isso sempre precisa de ajuda de algum especialista ou de algum laboratório, né. Existem ainda regiões complexas, por exemplo, lá em GPKD1, como a gente já falou, né? Então, a interpretação sempre de mutações dessa região sempre tem que ter a ajuda de alguém também, não dá para fazer sozinho. Né? Tem regiões aí de repetições, como o MUC1 ali, a gente está desenvolvendo agora junto com a Mendelics ali, uma coisa que resolveu praticamente o sequenciamento disso, mas isso é para esse ano que vem, que vai sair para a gente poder usar. Né? As detecções de CNV ainda estão melhorando bastante, mas eles são feitos basicamente em exoma, em painéis isso daí já não é tão bom, tá? E CNV, ela causa bastante doença também, tá? Variação de número de cópias. O custo ainda está elevado, está em queda aceleradíssima, mas ainda é limitado. A ANS, ela incluiu exoma para doenças que têm retardo mental, né? Alterações neurológicas, mas nefrologia não contempla ainda, tá? E aí, uma outra limitação é que as pessoas precisam treinar mesmo e saber interpretar melhor. Então, isso é uma coisa que é um desafio para a gente também, participar dos treinamentos e preparar os nefrologistas para digerir essas novas informações. Como conclusões, então, os testes genéticos ali, eles constituem uma ferramenta já na nossa realidade, na prática clínica, e cada vez mais presentes. Né? Eles apresentam importantes desdobramentos ali, eu não coloquei aqui, mas já tem desdobramentos diagnósticos, prognósticos, de manejo clínico, né? De terapia geral e terapia específica, tá? E que o treinamento especializado ainda ela precisa ser feito aí para garantir que a gente tenha melhores indicações, melhores interpretações e melhores manejos de acordo com o resultado também, né? Identificação de situações mais precisas ali, de que auxílio, de que você vai precisar de ajuda de alguém, de algum especialista. Era isso, gente. Muito obrigado. Não sei se eu não ouvi alguém que perguntou, se eu passei muito do tempo. Obrigado, doutor Eliezer. Acho que, pelo menos no chat, não apareceu nenhuma pergunta até agora. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Quer perguntar alguma coisa para o doutor Eliezer? Oi, eu queria fazer uma pergunta. É a Carluce que está falando. Oi, Carluce. Eliezer, eu queria saber, assim, uma pergunta do ponto de vista prático. Quais os laboratórios que você acha que estão preparados para fazer esses testes? Porque, por exemplo, eu tive uma experiência que eu pedi um teste
para o Fleury e foi muito complicado para eles entenderem o que era, para entender na coleta o problema. Então, assim, eu falei, acho que não é o melhor lugar. Então, assim, você que tem mais experiência, onde você acha que laboratórios? Então, há 5 anos atrás, ali, a gente estava com muitos laboratórios fazendo testes diagnósticos, né? E agora, na verdade, diminuiu bastante. A gente tem basicamente 3 opções, tá? Que é o Fleury, que você já pegou, a DASA, tá? E o Mendelix, tá? Dessas 3 opções ali, eu acho que o Fleury é a pior, tá? Porque eu já tentei conversar com eles, já tive diagnósticos errados, já teve transcritos que eu fui conferir, eles se referiam a coisas que não tinham nada a ver com a doença, tá? Então, assim, e tem uma coisa, que tanto o DASA quanto o Fleury, eles jogam os dados fora, né? Então, você não consegue revisitar e reler aqueles dados caso você precise no futuro, tá? A vantagem deles é que é um pouco mais barato. O Mendelix, ele já tem uma interface melhor, principalmente para a gente que já mexe um pouco mais com isso, porque eles fazem ali exoma, na verdade, para todos. Mesmo para os painéis que você pede, eles acabam fazendo exoma para a grande maioria dos casos. E lê só os genes que você quer. E eles não jogam esse dado fora. Eles ficam para lá, caso você precise reanalisar alguma outra coisa, algum outro gene que não estava incluído, ele fica guardado ali. E além disso, tem uma outra política ali de reanalisar os dados automaticamente e periodicamente, que isso é importante, né? Você faz um exoma, se você pedir um exoma para alguém, as outras variantes, por exemplo, se você acha uma variante em BRCA1, né, que é de câncer de mama ou de outros cânceres também, eles são obrigados a te avisar, tá? Então, você vai receber uma notificação, ó, tá bom, você tem um gene aqui, tem um Alport, tá? Mas, ó, a gente achou uma mutação em BRCA1, então tem que tomar cuidado com isso e ter um compromisso. E tem mutações que são novas, a gente vai descobrir depois, tá? E isso daí, quem tá com o banco de dados, ele vai passar automaticamente a inteligência artificial e vai identificar casos que você vai ser obrigado a avisar, ó, você tem essa mutação aqui. E, obviamente, se você jogou fora isso, você não vai ter mais. Então, juntando todas essas pontas ali, eu tenho jogado sempre que posso para o Mendelix, apesar de que o custo é um pouco menor nos outros. Legal. Obrigada pela informação. Bom, é o Vitor, tudo bem? Oi, tudo bem? Sempre um prazer te ouvir, viu? Parabéns pela aula. Obrigado. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem usado como avaliação pré-transplante estudo genético, naqueles casos, por exemplo, de GESF, que você não sabe determinar muito bem a causa, o paciente já está com 5, 6 de creatinina e tem um doador para realizar um transplante, você faria um teste genético pré-transplante? Você acha que tem alguma validade? Aí tem algumas coisas aí que tem nesse contexto todo ali. As GESFs estão mais complicadas, né? Se for uma GESF córtico resistente, a chance genética você já viu que é bem maior, né? E às vezes você pode pegar alguém que tenha a variante. Isso vai ter um impacto, porque ou você vai pegar o doador com mais tranquilidade, se ele não tiver a variante, e é outro impacto que geralmente a recidiva pós-transplante, né? Você não vai ficar tão preocupado. Então, a literatura tem se movido para sequenciar. Agora, tem outras situações que não são mais bem claras, tá? E a gente sabe ali que é o caso de ApoL1, né? A casuística do Prício ali, a gente viu que aqui no Brasil, quando você tem colapsante, há uma grande chance de você ter variante de risco, genótipo de risco para ApoL1, tá? E a gente sabe do impacto que isso já está tendo, né? Do impacto de você ter doadores com portadores do genótipo de risco, tá? Então, uma duração menor do enxerto, uma chance maior de ter DRC
nos doadores também, tá? Tá até apesar do colégio americano ali ainda não recomendar o teste para todo mundo, eu acho que, na verdade, vai caminhar para testar todo mundo que tenha, por exemplo, uma afrodescendência lá nos Estados Unidos, como doador. O problema é que aqui no Brasil você não sabe, né? A gente sabe ali que alguns pacientes ali, tanto casuística da Andrea quanto do Prício, eles se identificavam como brancos e tinham as variantes de risco. E não é porque eles se identificavam como brancos, é que você olhava para eles, eram caucasianos, né? E aí isso complica mais um pouco a nossa realidade, né? Então, acho que para a GESF, córtico resistente, né? Ali, principalmente se for familiar, eu acho que bom já, todo mundo que puder fazer, acho que seria indicado, né? Como Fervenza, ficou bem claro naquele slide como Fervenza pensa, né? E para os casos que você tem algum suspeita, um colapsante de variante de APOL1, eu acho que talvez valha a pena pensar com bastante carinho aí. E pelo menos explicar isso, né, para os potenciais doadores. Obrigado, Zé. Não sei se eu respondi. A Camila está com a mão levantada aí, se quiser perguntar, Camila. Eu quero. Oi, Zé, tudo bem? Oi, Camila. Tudo jóia. Eu queria primeiro agradecer a aula. Tantas vezes eu te pedi, que bom que deu certo. Mas obrigada, Zé, pela aula super completa, desde, né, na parte técnica, enfim. Eu queria ver que você é uma referência agora de doença policística, né, Zé, assim, no consultório, enfim. Como que você, né, incorpora essa informação genética no seu dia a dia, por exemplo? Como que você vê essa utilidade em relação ao custo ou diagnóstico de um paciente que já tem uma história talvez super sugestiva e em outras doenças, né, que vão ter benefício clínico ou não, ou fica numa curiosidade diagnóstica, ou pensando em aconselhamento genético. Enfim, como que você faz esse balanço, né, em incorporar essa informação para o seu paciente ou não? E às vezes, sei lá, né, você vai dar um diagnóstico de doença pré-existente para uma criança, não sei, como que isso chega para você, como que você lida com isso? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar. Obrigado pela pergunta, uma pergunta muito difícil de responder, porque ela tem várias ramificações, tá? Para doença renal policística, a gente vai começar a fazer o diagnóstico molecular com mais frequência. Mesmo as questões que a gente tinha a respeito do exoma e dos painéis para PKD1, né, é um problema, né? Mas, assim, os casos que são muito típicos, por exemplo, se você tem uma história familiar importante, você acha uma mutação, mesmo que seja na região duplicada, que tem no pai, que tem no filho, que tem a doença, que segrega junto, a chance disso aí ser responsável pela doença é enorme, né? Então, você costuma valorizar. Nos casos que você não sabe, é um caso novo, que você acha uma mutação ali, se for uma mutação muito pesada, né, que leva ao truncamento proteico, acho que a chance de valorizar, mas você já fica meio assim. E se for uma mutação só de troca de aminoácido, provavelmente você não vai conseguir valorizar tanto quanto a outra. Tá? Então, só para mostrar que ainda já dá para pedir o teste, contanto que você saiba interpretar, tá? Mesmo os atuais. Acho que na próxima geração de testes, isso por 1 ou 2 anos, isso já vai estar superado. E aí, como é que agora o que digo de doença renal policística está sendo feito, tá? E como que ficou definido isso aí? Se você tem uma doença na família que é por mutação em PKD1, a doença é geralmente mais grave. Então, isso tem impacto clínico. Se for truncamento, ela é mais grave, né? Então, vai ficar assim, DRPAD, seguido da mutação. Como deve ser para DRTAD, a túbulo intersticial, tá? Então, DRTAD, o MOD, né? Vai ser uma DRPAD, né, de pato, PKD1. E embaixo, a gente vai colocar a mutação em truncamento, ou qual mutação que for ali. Tá? Então, essa vai ser a nomenclatura nova, tá? E quando você não coloca nada, é NOS, a gente não sabe, tá? Então, vai ficar essa e vai ter impacto clínico. Por que que é bom saber
além do prognóstico, por que é bom saber? Por causa do aconselhamento genético também. Tá? Para que isso está sendo utilizado agora? Está sendo utilizado, por exemplo, para diagnóstico pré-implantação, né? Então, quando você vai querer fazer uma fertilização in vitro, vai ter, né? Você não quer que o seu filho, por exemplo, nasça quando é RPAD. Então, a identificação da mutação, ela é importante, sim. Tá? Muitas vezes a gente acaba não conseguindo fazer, mas aí você tem que selecionar o cromossomo materno ou paterno, né? Aí, quem tem doença familiar bem marcada, dá para você ainda não saber, mas o ideal é saber. Então, para isso, vai ter um impacto importante. Tá? Você vai poder, por exemplo, sequenciar e ter certeza que potenciais doadores não têm a mutação. Isso seria um grande ganho aí para quem é transplantador, né, Camila? Às vezes a gente fica nessa dúvida aí. A outra coisa é que você pode fazer o diagnóstico precoce também, tá? Mas qual que é a vantagem disso? Por enquanto não tem vantagem nessa DRPAD, a gente não tem vantagem, por enquanto. Está tendo agora os trabalhos com tolvaptan em crianças, tá? Então, se ele vier positivo, vai ter uma grande, na verdade, os especialistas estão divididos entre fazer ou não diagnóstico precoce. Muitos advogam que sim, porque você poderia já diminuir o sódio das suas pacientes, aumentar o consumo de água, né? Não submeter esses pacientes a agressões renais, né? Uso de anti-inflamatórios, outras coisas assim, tá? E os outros falam que não, você vai ter um diagnóstico precoce, você não tem nada com benefício garantido ainda, né? Você vai impor uma doença para uma criança que não é madura o suficiente, a pessoa não vai conseguir, vai entrar como doença pré-existente para convênio, para trabalho, tá? Então, essa coisa está assim. Se sair o tolvaptan para as crianças, provavelmente a gente deve começar a fazer diagnóstico precoce, tá? E aí, os critérios de cistos, eles são menos definidos para quem tem menos de 15 anos, tá? E aí, sim, você teria uma chance de excluir o diagnóstico já bem precocemente ou confirmar e começar a tratar, né? Essas são as perspectivas para a DRPAD. Para outras doenças, basicamente o mesmo raciocínio, né? Mas às vezes algumas variantes elas são mais difíceis de você determinar. Por exemplo, para amiloidose, né? Que é a doença de FGA, que é a coisa que o Valquer estuda, né? Aí essa a gente vê que a penetrância é incompleta, tá? E aí, se o cara não tem proteinúria com 30, 40 anos, o que você vai fazer com ele? Vai seguir ele o resto da vida para ver se, né? Ou você faz o teste genético e fala, não tem, pode, né? Tá tranquilo. Ou se tiver, você fala, não, esse caso eu vou cuidar com, né? Com mais cuidado, porque ele tem uma chance grande de desenvolver amiloidose. Tá? Então, seria, não sei se eu respondi, mas esse é o panorama atual. Obrigada, Zé. Respondeu sim, obrigada. Doutor, só uma pergunta. Você falou do diagnóstico para implantação na DRPAD. Você já chegou a fazer ou já viu fazerem para outras doenças renais? Por exemplo, a de amiloidose por fibrinogênio? Essa foi uma dúvida que surgiu no nosso grupo. Para amiloidose, eu mês. nunca vi. Eu já faço para pacientes com Alport, sim. E aí fica mais fácil de fazer, né? A amiloidose, o grande problema são as penetrâncias incompletas ali, né? Mas é possível, né? Se você não quiser correr o risco ali, né? A amiloidose parece que nessa idade adulta, ali em volta dos 40, 50 anos, que são as casuísticas atuais, aí é uma penetrância de 50%, mais ou menos. Não é tão alta, né? Beleza. É até mais fácil que da RPAD, provavelmente, né? O diagnóstico genético você faz com bem mais sangue fácil. ali, né? É bem mais fácil. A biópsia é feita no 5º dia, hoje em dia, né? No 5º dia, então você já tem um blastocisto ali, e você vai biopsia, tira algumas células do que seria a formação dos anexos embrionários, né? Você não pega o embrião em si, onde vai formar o embrião. São poucas células. Aí você faz uma amplificação generalizada, né? Você amplifica aquele DNA de forma inespecífica, tá? E às vezes você tem uma perda ali com DNA muito pouco,
né, você tem o que chama de allele dropout, você acaba perdendo esse negócio. Então, geralmente, eles não se baseiam só na mutação, eles pegam as coisas que estão em volta e sequenciam também, né, que são marcadores genéticos que vão segregar junto com essa mutação. E aí eles se baseiam em todas essas informações para não ter perigo de você falar, não tem, mas na verdade é porque você não viu, né? Então é feito de uma forma bem segura hoje em dia essa seleção pré-implantação. Beleza, obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eliezer, é a Maria Alice que está falando. Boa noite, Oi, boa parabéns. noite. Boa noite, parabéns pela apresentação. Eu já tinha assistido sua aula também no NefroUSP e, como sempre, fica sempre aquela coisa, nossa, acho que é preciso assistir mais uma vez para poder solidificar ou sedimentar vários conhecimentos, enfim, graças a Deus, acho que, graças a vocês, a nefrologia tem mudado bastante nos últimos anos, né? E eu queria perguntar para você, qual a disponibilidade na rede pública, né? Então, assim, muitas vezes a gente, quem nunca, né? Trabalhando num serviço de diálise, chega aquele paciente crônico que vai ser admitido, aí você fala, você questiona, tem história familiar? Eu tenho, fica uma coisa assim totalmente perdida. E então eu queria saber se existe essa possibilidade, se existe esse canal, como encaminhar esse paciente, inclusive porque existe uma perspectiva de transplante, tudo isso para ele, né? Infelizmente, ali até pouco tempo atrás, a gente era a única unidade de nefropatia hereditária, né, no Brasil. Agora, a Paulista começou, a Escola Paulista começou com a doutora Ita, né, começou a formar a unidade deles, o que eu achei ótimo, né, e por enquanto, a única maneira de estudar isso aí é realmente em centros de pesquisa como o nosso, né, não existe nenhum teste disponibilizado, assim, para o SUS, né? Seriam só em centros de pesquisa mesmo. A gente tem feito nos casos que precisam, né? Ali que a gente não consegue chegar à conclusão. Provavelmente a gente vai conseguir, a gente tem aumentado a taxa de casos que a gente consegue sequenciar, né? Isso deve aumentar ainda mais aí quando ficar mais barato, tá? Por enquanto não tem previsão de ser incluído tão rápido assim no SUS. Mas o nosso canal é aberto. Quando a gente tem sempre um caso interessante ali, a gente está sempre disposto aí a pelo menos consultar, investigar, e se chegar com uma conclusão, a gente sempre devolve o caso ali com um diagnóstico, sempre quando possível, né? E é do nosso interesse, né? E principalmente em casos assim que levam à diálise, acho que são os casos que mais acabam saindo, né? Então, quando você pega DRC, né, qualquer DRC, a chance de encontrar uma mutação é menor se você pegar só pacientes dialíticos, né? Então, com história familiar. Então, são casos que nos interessam, pode encaminhar, e o Edu tá aí, né, Edu? Pode pegar todos os casos ali que a gente tem interesse, sim. Tá certo, obrigada. Mais alguma pergunta? Camila, acho que ainda tá com a mão levantada, né? Mas acho que já fez a pergunta. Então, acho que é isso, né? Obrigado, doutor Eliezer, aí pela aula, pelos esclarecimentos aí das dúvidas. Parabéns. Parabéns, excelente. Obrigado, gente, pela paciência também, essa hora da noite. Então tá. Tá, Bom, ok. até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite.